Um portador de uma doença grave precisa de acompanhamento intensivo. O enfermeiro que o acompanha elaborou uma planilha para dar a medicação exatamente na hora determinada pelo médico. Então, o soro A é dado a cada 6 horas, o soro B a cada 4 horas, o analgésico a cada 3 horas e o antibiótico a cada 8 horas. Exatamente às 6 horas de hoje, o paciente recebeu 4 medicações. Ele receberá novamente as 4 medicações juntas às 18 horas de hoje, 21 horas de hoje, 24 horas de hoje, 3 horas de amanhã ou 6 horas de amanhã. Eu vou resolver essa questão de duas maneiras diferentes. A primeira é pelas alternativas. Com um pouquinho de lógica e fazendo algumas observações aqui, eu mato essa questão. Olha só, considera que ele tomou os medicamentos, 4 medicamentos, 6 horas de hoje. Eu vou ver das 6 horas de hoje até cada uma das alternativas quantas horas se passam. Então, das 6 às 18 é um período de 12 horas. Eu vou anotar aqui do lado, ó, 12 horas. Das 6 até as 21 horas é um período de 15 horas. Das 6 até as 24 horas é um período de 18 horas. Das 6 até as 3 horas de amanhã, bem, eu preciso fechar o dia, né? 18 horas mais 3, são 21 horas. E até as 6 horas de amanhã, passou um dia inteiro. Um dia inteiro é 24 horas. Agora, eu vou usar essas informações. Se ele toma o soro A cada 6 horas, e aqui, entre 6 horas e cada uma dessas alternativas passou essa quantidade de horas, essa quantidade de horas tem que ser múltipla de 6. E 15 horas e 21 horas não é múltiplo de 6 horas. Então, eu já vou descartar a alternativa B e a alternativa D. E eu vou aqui agora nesse antibiótico, que é a cada 8 horas. Por quê? 12 horas não é múltiplo de 8, né? 12 não é múltiplo de 8, nem 18 é múltiplo de 8. Então, essas alternativas estão eliminadas. 12 e 18. Sobrou 24 horas. E 24 horas é múltiplo de 8, é de 3, é de 4 e é de 6. Então, a alternativa que sobrou é 6 horas de amanhã. Essa é a minha primeira resolução. A segunda resolução seria uma coisa mais tradicional. Eu calcularia o mínimo múltiplo comum de 6, 4, 3 e 8. Por quê? Porque eu tenho um remédio a cada 6, a cada 4, a cada 3 e a cada 8 horas. E aí, eu coloco aqui, ó, 6, 4, 3 e 8 e vou dividindo. Ó. 6, 4, 3 ou 8, algum deles dá para dividir por 2? Sim, o 6 dá para dividir por 2, que vira 3. O 4 dividido por 2 vira 2. O 3 eu vou manter e o 8 dividido por 2 vira 4. Continuo dividindo por 2. Eu terei aqui, ó, 3, 2 dividido por 2 dá 1, 3 dividido por 3 eu mantenho 3 e 4 dividido por 2 vira 2. Ainda dá para dividir por 2. Mantenho 3, esse 1 aqui eu não preciso continuar, mantenho esse outro 3 e aqui eu tenho 2 dividido por 2 que dá 1. E aí, esse 1 aqui para, só dá para dividir por 3. 1 e 1. Quem que é o MMC de 6, 4, 3 e 8? É o produto 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, ou seja, é 2 ao cubo multiplicado por 3. Como 2 ao cubo é igual a 8, então tenho 8 vezes 3, e 8 vezes 3 é igual a 24. Ou seja, 24 horas depois das 6 horas de hoje. Cuidado aqui que tem uma alternativa, ó, 24 horas, mas é 24 horas de hoje. Então, se eu considerar 6 horas de hoje mais 24 horas, que é um dia inteiro, será 6 horas de amanhã. Quer dizer, o que confirma a nossa outra resolução. Agora, só mais uma pequena dica antes de terminar o exercício aqui, né? Antes de terminar o vídeo. Você pode, quando calcular mínimo múltiplo comum, fazer uma coisa que é absorver um número. Se você perceber aqui, ó, você tem a cada 6 horas. O 3 ele é múltiplo de 6, então você trabalha apenas com 6. E o 8, né, ele é múltiplo de 4, ou
O 4 é um divisor de 8. Então, o 8 absorve o 4. Você trabalha apenas com 8 e pode excluir o 4 do seu cálculo de MMC. Então, ao invés de calcular igual eu fiz, eu simplesmente calcularia o mínimo múltiplo comum de 6 e 8. E aí, olha só, coloco aqui 6 e 8, dividido por 2, o 6 dá 3, o 8 dá 4, dividido por 2 eu mantenho 3 e 4 dividido por 2 dá 2, dividido por 2 eu mantenho 3 e aqui dá 1, eu vou parar esse aqui, dividido por 3 aqui dá 1, é o meu critério de parada. Olha só o que eu tenho, 2 vezes 2 vezes 2, 2 ao cubo, vezes 3, ou seja, 2 ao cubo é 8, 8 vezes 3, 8 vezes 3 igual a 24. Quer dizer, eu obtive o mesmo resultado usando essa dica aqui, que seria de absorver, né? O 8 absorve o 4 e o 6 absorve o 3. Quando você usa isso? Quando você tem um número maior que é múltiplo do menor. E aí você pode trabalhar apenas com o número maior.